Amém. Boa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui nessa noite. Bem-vindos aos que estão nos assistindo na live. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Essa palavra é uma palavra de conforto, né? Ela mostra claramente que Deus está conosco. Ele está sempre pronto para nos socorrer, seja quando as tribulações vêm para nos provar, para nos ensinar. Independente da situação, Deus está sempre ali, só esperando nós chamarmos por Ele. Então, vamos buscar a Ele cada dia mais, vamos nos entregar a Ele, vamos contar os nossos problemas para Ele, porque com certeza Ele vai nos consolar. Amém? Pai amado, Pai querido, nós chegamos a Ti, Deus, nessa noite. Te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos nas nossas vidas, Pai, pela nossa saúde, Pai, porque tudo que Tu tens feito, Jesus. Te agradecemos, Pai, por cada bênção recebida, Senhor, por cada livramento, Jesus, pela proteção diária, Pai. Que nessa noite, Deus, Teu Espírito Santo esteja aqui nesse lugar, Senhor, se derramando sobre nós, Pai. Que a Tua palavra seja um alívio aos nossos corações, Pai. Que nós possamos Te louvar, que nós possamos engrandecer o Teu nome, Senhor. E que a Tua vontade, Pai, seja feita nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Sejam bem-vindos. Glórias a Deus. Queridos, eu muito me alegro com o Senhor Jesus, porque como é bom quando Deus fala conosco. Nós temos uma direção, nós temos alívio para nossa alma, né? Como é bom se conduzir de uma maneira, não porque nós achamos e pensamos que está certa, mas que nós temos um respaldo, alguém que está na nossa retaguarda, falando conosco. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. Abre comigo a sua Bíblia, livro de 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse, Judas, 1 João, 2 João. Eu quero ler a partir do versículo de número 5, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5. O apóstolo João, ele traz uma introdução aqui em um livro voltado e focado para quem já caminha com Jesus, mas está andando de uma forma muitas vezes equivocada, ou muitas vezes errada, porque muitas vezes aprendemos errado. E não só pelo fato de aprender errado, temos uma grande dificuldade de reconhecermos. Quando nós estamos enganados, a gente se frustra com nós mesmos. E a gente fica chateado. E principalmente quando nos enganamos e temos perdas significativas por causa disso. Talvez você tenha vivido uma vida aqui até hoje de uma forma ao qual você aprendeu com um sistema religioso ou com um sistema
cultural de ensino que vem passando também familiarmente falando de pais para filhos, de uma forma de como ser, de como a respeito de Deus ou até mesmo da palavra de Deus. Eu me lembro que muitas coisas que eu ouvia na minha infância nas escolas bíblicas, eu pensava uma coisa diferente quando a gente ia estudar a palavra de Deus mais a fundo, quando a gente começou a ter um acesso de uma forma mais inteligente. Você acaba descobrindo que você passou um bom tempo da sua vida acreditando em uma coisa que está talvez equivocada, distorcida, diluída na tua vida. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra nessa noite, num contexto ao qual não são segredos. Fala para o seu irmão, não é segredo. A palavra de Deus não é segredo, mas ela sempre esteve disponível para cada um de nós. Mas se eu pudesse dizer uma mensagem nessa noite para vocês, seriam respostas para uma vida plena em Deus. E são respostas que, muitas lacunas que ficam na nossa vida, a gente não sabe o porquê. Muitas vezes a gente tem traumas do passado, da nossa infância, relacionamentos frustrados, até mesmo na caminhada com Deus, nos ministérios, as igrejas ao qual você tem passado. Nós deixamos lacunas vazias na nossa vida e pensamos, Deus, o que aconteceu ali? E talvez você possa pegar cada área da sua vida e aplicar nisso que nós vamos aprender aqui nessa noite. Uma vida plena com Deus. Esta vida plena com Deus, ela está mais atribuída ao negue-se a si mesmo do que se conduzir da maneira como nós bem pensamos. A Bíblia me diz que aquele que faz do seu braço, do seu poder, ou seja, a maneira como que ele se conduz do seu próprio jeito, a Bíblia diz que ele é maldito. Ou seja, quantas vezes eu e você nos conduzimos da maneira com que achamos e pensamos ser o certo? Muitas e muitas vezes. Talvez você tenha vivido a sua vida inteira assim. E hoje, de fato, as escolhas que nós fizemos para a nossa vida são resultado de coisas talvez boas ou ruins, ao qual nós estamos vivendo hoje. Mas Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom, misericordioso, porque Ele Ele providenciou uma maneira correta, ao qual você pode ter vida plena, em alegria, em paz, para viver ainda aqui nessa terra. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo de número 1, versículo 5, João começa dizendo assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Porque se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olhando para o que o apóstolo João aqui está dizendo, que a pior coisa que você pode trazer para a sua vida é o engano. Satanás, ele é o enganador, ele é quem vem desde o princípio, lá no Éden. Ele engana Eva, dizendo, não é bem assim. Ou seja, o engano, ele traz a distorção daquilo que é verdadeiro e genuíno da parte de Deus. Não que assim Deus o permita, mas porque nós escolhemos. Você observa, por exemplo, quando que a palavra de Deus lá em Gênesis fala que Caim estava intentando no seu coração algo contra o seu irmão, por causa que Deus havia recebido e aceitado a oferta do irmão e não a dele.
A Bíblia diz que ele intentou algo no seu coração e Deus veio até ele e falou assim: o que está no seu coração? E ele ainda não havia acometido contra a vida do seu irmão, mas ele escolhe. E é isso que o apóstolo João está dizendo, que existem pessoas que andam com Deus, que estão seguindo os caminhos, ouvindo uma palavra de Deus, mas mesmo assim não escolhem aquilo que Deus tem de melhor. A pior coisa que poderia acontecer comigo, eu penso que não é ser enganado, o pior é quando eu me engano a mim mesmo. É uma frustração. Sabe quando você fica decepcionado consigo mesmo? Quando você descobre que por um descuido, você se deixou ser enganado, não somente pelos outros. Porque quando alguém te engana, é uma vez, duas, na terceira você já está calejado, não é assim? Você não dá mais nem bola, você não dá mais espaço. Mas quando você descobre que você mesmo é o enganador da sua própria vida. Olha o que a palavra de Deus diz: que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Por isso que confiar em si mesmo, na força do seu braço, não naquilo que Deus tem colocado na sua vida, na palavra de Deus que você carrega, mas nós estamos falando aqui então de ego, nós estamos falando de caráter distorcido. Confiar em si mesmo vai gerar decepções e frustrações, porque um dia, como diz um ditado popular, as máscaras vão cair. Um dia aquela semente maldita que você mesmo plantou na sua vida vai frutificar algo ruim na sua vida. Observe bem isso que o João está dizendo aqui, que se de fato você anda na luz, porque Cristo é, porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Tem gente que anda na luz, mas dentro de si ainda existe trevas, existem lugares escambrosos, tortuosos, desnivelados, obscuros dentro da gente, ao qual fazem com que pensamos estar fazendo a coisa certa, por mais que você possa estar no lugar certo, buscando a pessoa certa, mas de maneira errada, e querendo colher uma coisa que de fato não vai colher. Observe, por exemplo, quando Jesus reúne com os discípulos, naquela noite da ceia, ele olha para João, para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Com amor sacrificial. A Bíblia ali mostra muito claro que Pedro pensava que amava Jesus. Jesus estava pedindo uma coisa muito difícil para ele, algo que exigisse sacrifício, talvez a própria vida, que de fato no final da história custou a vida de Pedro. E ele não estava entendendo, porque de fato Pedro pensava que amava. Você quer ver um momento onde que Jesus anuncia: essa noite um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz, lá no livro de Marcos, que Pedro pergunta a João: João, vai até o mestre e pergunta quem que é. Mas quando você começa a pegar os 4 evangelhos, você observa que Pedro, de forma secreta, ou uma forma mais particular, onde que os outros não estavam percebendo, ele fala para João: João, pergunta para o mestre. E outra, talvez na nossa tradução da linguagem de hoje, versão Guilherme, dizia assim: ó, Pedro, ou João, pergunta para o mestre, que por mim e por você eu coloco a mão no fogo, mas pelos outros, ó, quem que vai trair? Mal sabia ele que o problema não era só um traidor, ele era o próprio que iria negar Jesus. Dias antes, Pedro estava cheio do Espírito Santo, quando Jesus fala: ei, vocês vão embora também? Pode ir. Jesus deu uma palavra, um discurso muito difícil, e aí foi todo mundo embora. Os 70 foram embora e ficou só os 12 para trás. Jesus olha para eles e pergunta: vocês também não vão embora? E Pedro, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito ali. Ele diz assim: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Poucos dias depois, Satanás está falando na boca de Pedro, falando para Jesus: salva-te a ti mesmo. Como que pode um desequilíbrio
tão grande assim na vida das pessoas. Uma hora nós cremos, não é verdade? Uma hora a nossa fé está lá em cima. E de repente as circunstâncias desfavoráveis, os problemas, as angústias, a opressão faz com que a gente se prostre no chão. Parece que a nossa fé foi embora. E a gente questiona. João está deixando isso aqui muito claro. Se você diz que anda com Deus, como que pode haver trevas dentro de você? Como que pode haver escuridão? Como que pode haver desequilíbrio? Não há verdade nenhuma dentro de nós, porque na hora de exercermos e vivermos a verdade, nós o negamos, nós o traímos e mentimos para nós mesmos. Mas olha o que diz o versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero falar de uma vida plena em Cristo, uma vida plena através de reconhecimento, uma vida plena que nós vivemos aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João 3:3. Necessário é você nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer do arrependimento que vem através do batismo das águas, a imersão, morrer para a velha carnalidade do pecado e nascer uma nova criatura, e nascer do Espírito. Quando ele fala ali nascer do Espírito, é a coisa mais difícil que nós cristãos temos para viver como de fato verdadeiro cristão. É abrir mão de todas as coisas, de tudo que somos. Ou seja, abrir mão de tudo que você é, significa que você vai abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, das suas paixões, dos seus sonhos. E isso é extremamente difícil. Só pelo amor de Deus que a gente consegue fazer isso. Mas Jesus disse: olha, se vocês querem vir após mim, se vocês querem me seguir, querem andar comigo, querem estar comigo na luz, querem ir para onde eu vou, para o meu Pai, é necessário vocês negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e me seguir. Não tem outro caminho. E quando, por exemplo, quando eu era criança, a gente ouvia muitas histórias da Bíblia. Na escola bíblica dominical, muitas vezes, aquilo que não era tanto para assustar a criança, porque antigamente o evangelho ele era dado em doses homeopáticas, né? Aos pouquinhos você ia recebendo, para você ir assimilando. Eu não acho errado isso. Só que nós estamos vivendo uma geração que isso não funciona. Não funciona. Porque as pessoas, elas estão tão acomodadas, elas estão tão profundamente na escuridão, nas trevas, que elas acabam se acostumando facilmente com uma zona de conforto. Porque olha o que diz o versículo: que se dissermos que nós não temos pecados, nós mentimos para nós mesmos. Ou seja, tem coisas que a gente fez a vida inteira e não sabia que era errado. Não é verdade? Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, na escola, aprendeu com a cultura da sociedade. Na escola, por exemplo, a gente aprendeu que, vou falar baixo, mas tá tudo bem. A gente aprendeu na escola que a ciência diz que o homem veio do macaco. A gente aprende na escola tantas coisas que vão do contrário do que a palavra de Deus. A Bíblia fala que mais importa obedecer a Deus do que a homens. Ou seja, o que me define não é o que a escola ou a ciência diz, é o que Deus diz ao meu respeito, é quem eu sou para Ele. E nós vivemos uma vida como conduzida de um lado para o outro, como todo mundo está fazendo. Todo mundo hoje está assim. Deus está falando: vai para a direita. Vai ser cortado isso aqui, mas tudo bem. Deus está falando: vai para a direita, mas está todo mundo indo para a esquerda. Tem gente que pensa estar na luz, mas é um poço de treva. A gente costuma falar, brincando lá em Brasília, que quando o culto está pesado, a gente começa a orar e pedir: Deus, quem é o trevoso que entrou aqui? Porque são pessoas
que elas estão carregadas de obscuridades, de pecados, de negligências com o Espírito Santo, que ao invés dos céus romper, porque nós estamos aqui em família, nós estamos aqui em união, unidade no corpo de Cristo, não faria sentido que eu viesse aqui e recebesse o poder de Deus, ouvisse Deus falar e ficar aleluiado e glória a Deus, e virar as costas e deixar cada um de vocês chupando o dedo. É tudo para mim. É o egocentrismo. Sabe, queridos, as pessoas elas estão dizendo, não tenho pecado. Eu aprendi que é o certo. Eu aprendi que é assim. Todo mundo diz para mim que é desse jeito. Se dissermos que não temos pecados nenhum, enganamos nós mesmos. E a verdade não está em nós. Ou seja, quando eu digo que a maneira com que eu estou me conduzindo é o certo, mas não tem nenhum contexto com a palavra de Deus, eu estou negando, eu estou mentindo, eu estou vendendo uma imagem daquilo que eu não sou, daquilo que Deus não me chamou para ser. E o problema é quando não reconhecemos isto. Não reconhecemos. João deixa claro nesses textos que tem pessoas que estão se conduzindo de uma maneira que não reconhece. Alguma vez você foi no espelho, por exemplo, foi lá pentear o seu cabelo, ajeitar, né? Maquiagem. E quando você começou a se olhar no espelho, você não se reconheceu. Você olhou e lá do outro lado tinha outra pessoa, uma outra aparência. Já aconteceu isso alguma vez? É bem difícil. Talvez se você se carregar de muita maquiagem, é possível, né? Eu me lembro que uma vez eu fui na Amazônia e eu tive a oportunidade de servir os irmãos ribeirinhos cortando cabelo. E tinha um senhor, irmão Jorge, que ele fazia 15 anos que ele não cortava o cabelo nem a barba. Ele parecia uma ovelha, cabelinho branquinho, enroladinho, parecia uma ovelhinha. E ele tinha uma filha de 12 anos. Ou seja, a filha nunca tinha visto aquele homem com o cabelo cortado e nem de barba feita. E depois daquela repaginada, nem eu reconheci aquele homem direito. E a menina, e o pai disse assim, vem cá minha filha. E aquela menina olhou para aquele cara e disse assim, e saiu correndo. Nós precisamos entender, queridos, que a maneira com que a gente tem se conduzido pode não ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Se você não consegue ver, logo não reconhece. Se não reconhece, logo não se arrepende. E se não se arrepende, logo não confessa. E se não confessa, logo não é perdoado. Porque estamos vivendo uma vida de uma maneira carnal, influenciada de fora para dentro, ou seja, a maneira com que a carnalidade do pecado, quando a Bíblia diz, no Novo Testamento principalmente, quando se fala de carne, a vontade da carne, ela está falando da vontade do pecado. Romanos no capítulo 7, Paulo começa a expressar algo que acontece com todos. Se não aconteceu ainda, pode ter certeza que vai acontecer. Você que está começando a caminhar com Jesus hoje, mas um dia você vai perceber, ou já percebeu que, por que você está fazendo o que você está fazendo? Um dia você vai parar e dizer assim, aquilo que eu queria fazer eu não fiz, aquilo que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Paulo, quando ele reconhece, ele diz assim, ó miserável homem que eu sou, quem vai me livrar da morte desse corpo? Porque ele entendia que aquilo que ele não deveria fazer, mas estava fazendo, o conduziria para o inferno. Não só coisas que ele estava fazendo, mas coisas que ele estava sendo, falando, pensando e agindo. Intenções. Paulo está dizendo claramente, o que eu quero fazer, eu não faço.
O que o Espírito me impulsiona, o Espírito Santo de Deus me impulsiona para fazer, não estou conseguindo fazer. Por quê? A carnalidade do pecado está falando mais alto, está gritando mais alto na nossa vida. Você quer observar que isso é uma coisa natural. Todos nós nascemos e viemos por intermédio do pecado, desde Adão e Eva. E a Bíblia diz assim, Paulo fala assim: todos pecaram, destituídos da glória nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas quando Deus, na sua plenitude, na sua onisciência, onipresença e a onipotência, proveu tudo. Fala comigo, Deus proveu tudo. Ele não proveu para que eu e você só fôssemos libertos, livres, curados. Ele nos salva, Ele transforma, Ele muda a história da nossa vida. E quando nós começamos a entender isso, e começamos então a entrar em conflito, porque quando, por exemplo, aquela pessoa que toma uma decisão de se batizar, sábado passado nós batizamos um irmão ali em Farroupilha, e eu olhei para ele um pouco antes de a gente entrar naquela água gelada, apesar de estar 30 graus aquela água, acho que estava uns 5 graus, estava muito frio aquela água. Sentei com ele e comecei a conversar e falei para ele assim: meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de tudo que eu te falei, o senhor acha que depois de batizar você nunca mais vai pecar? Eu perguntei assim para ele. Ele parou um pouco e pensou. Mas conforme aquilo que eu havia instruído para ele sobre o batismo, ele disse: não, pastor, eu acho que eu vou continuar pecando. Eu falei: mas de que maneira? Ele disse: com certeza eu vou pecar menos. Fala para o seu irmão e para a sua irmã assim: uma vida guiada e direcionada pelo Espírito Santo vai te conduzir a pecar menos. Vou fazer uma pergunta. Alguém que lembra de algum dia na sua vida em que você não cometeu um pecado? A não ser que você tenha passado o dia inteiro dormindo na cama de um hospital, em coma, sei lá. Mas você lembra de algum dia na sua vida que não veio um pensamento na tua mente? Você processou uma ideia maligna, uma semente de Satanás, um dardo inflamado do inimigo na tua mente, e você processou aquela informação e executou, e escolheu. Porque é assim: quando você recebe uma informação, você processa na sua mente, e quando você entende aquela informação, você executa algo. Nós, seres humanos, somos dotados de ímpeto, de movidos por emoção, movidos e atraídos por aquilo que recebemos de informação. O nosso corpo todo é um sensor. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mão, nossos pés, a nossa boca, e tanto, até o corpo inteiro, propriamente a pele. Não sei se você sabe que é o maior órgão que você tem, a sua pele. Recebemos informações o tempo todo. E como a nossa mente vai processar isso, é o que vai definir as nossas ações. E isso é normal e natural da carnalidade do homem, do ser humano. E Satanás usa disso para distorcer verdades, para distorcer e destruir o teu caráter. Veja, por exemplo, quando Jesus está no Getsêmani, ele tenta, oprimindo, angustiando Jesus, como ele mesmo diz, até a morte. Ele fala para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. E ele começa a orar e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quem estava falando ali? A carnalidade de um homem que estava sentindo no seu corpo, nas suas emoções, angústia. Mas o que foi que o capacitou a dizer: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, como é no céu, aqui na terra. Quem é que capacita a gente fazer o contrário daquilo que a nossa carne, o ímpeto do pecado que habita em nós,
para que nós possamos vencê-lo. E quando eu descobri isso, eu me lembro que a forma com que eu me conduzia, me posicionava perante ao pecado, ao erro, aquilo que a gente identifica e sabe que é errado. Por mais que tem coisas que você não vai saber, mas quando você sabe que é errado, de repente você está fazendo como Paulo, não entende por que continua fazendo coisas lá do passado que eram erradas, mesmo andando na luz. E aí você se cobra, você fica se punindo. Você fica, hoje a humanidade chama algo parecido assim, com peso na consciência. Puxa vida, não devia ter falado aquilo que eu falei, não devia ter feito daquela forma. Você fica se cobrando e se punindo. Sim, é verdade, queridos, o que eu vou falar aqui para você nessa noite, e entenda e não distorça o que eu estou falando. Não há nada que eu e você possamos fazer para vencer o pecado na nossa vida. E olhando dessa forma, chegamos à conclusão que Paulo falou: ó miserável homem que sou, quem vai me livrar da morte desse corpo? Porque ele entendeu que ele não tinha nada, não poderia fazer nada para vencer o pecado na vida dele. Lembra quando eu falei que Deus proveu tudo? Antes mesmo de Deus criar o primeiro homem, Ele já tinha um plano de salvação, por intermédio do sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque de fato, alguém veio e fez e cumpriu o pagamento justo pelo pecado da humanidade. Eu e você não conseguiríamos nem por nós, quem dirá pelos outros. Não é assim? Mas Jesus fez, e eu aceito isso, eu recebo, eu me aproprio disso. Mas ainda assim tem coisas na nossa vida que quando a gente vê e está fazendo errado, e continua fazendo coisas lá do passado, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de ficar parado quando deveria fazer, quando a gente deixa de ser uma pessoa que precisa e reconhece que precisa de Deus para tudo. E como Deus é bom, fala para o seu irmão, Deus é bom. Ele providenciou a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Porque no Antigo Testamento, sabe como que as pessoas se convertiam? Sabe como que as pessoas voltavam o seu coração para Deus? Elas viam coisas terríveis, como por exemplo, a terra um dia se abriu, na rebelião de Coré. Uma família inteira foi devorada ali pelas areias, porque eles fizeram aquilo que eles não foram chamados para fazer. Deus desce no monte Sinai com fogo, com som, com terremoto, e o povo se esconde. Uau, que Deus terrível! Era assim que as pessoas se convertiam, algo muito apavorante. Outros se convertiam com uma voz suave, sim. Quando, por exemplo, Abraão, no seu trabalho, ele era empresário, vendia imagens de deuses que ele não conhecia. O pai dele, ele herdou do pai dele essa profissão. E de repente um dia, imagino eu, Abraão no seu trabalho, vendendo imagem, esse aqui é Deus para isso, esse aqui faz para isso, para aquilo. E aí um dia uma voz veio e falou dentro dele, diz assim: Abraão, eu te chamei, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se fosse eu, que sou meio comédia, eu olharia por um lado e por outro e perguntaria: qual foi o Deus que falou comigo aqui? Não, mas algo falou dele. Ele apenas creu que aquilo que estava falando na vida dele era maior do que aquilo que ele estava vendendo, do que aquilo que todo mundo estava acreditando. E observe que isso é tão forte na vida de Abraão, que um dia Deus fala para ele assim: Abraão, através de você serão benditas todas as nações da terra, grande e poderosa será a sua descendência. E Abraão fala: mas eu não tenho filho, já sou velho, como que vai acontecer isso? Aí Deus promete um filho, uma promessa
algo extraordinário na vida daquele homem, e a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado como fé. Ele é chamado do pai da fé, porque ele creu que aquela voz que falava dentro dele era maior do que tudo aquilo que ele vendia, tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele conhecia, ou que outras pessoas falavam. Passou-se o tempo, a promessa que tem por nome Isaac cresce um pouco, já está lá na sua adolescência, e Deus fala para Abraão, talvez, não imagino que não seja num dia difícil, mas num dia ruim. Deus não falou para Abraão no dia que Isaac fez uma arte. Deus chegou no dia que Isaac estava lá perfeitinho, agradando o coração do pai. Deus fala para ele assim: Abraão, me dá o teu filho, me dá a promessa. Imagina aquela engolida seca, né? Mas a Bíblia diz que Abraão se levanta em obediência e fé, e ele começa a executar o propósito que Deus havia determinado para ele. Ele se levanta, chama o filho e começa a caminhar na direção de onde que Deus estava apontando. No meio do caminho, o menino começou a perguntar: pai, o que nós vamos fazer? O Senhor mandou a gente fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Não estou vendo nem o cordeiro. E o Abraão, pela fé, ele dizia: o Senhor providenciará, proverá para si. Jeová Jiré, o Deus da provisão, vai prover o cordeiro. E ele perguntava várias vezes. De repente o menino entende que ele era o sacrifício, porque o pai chega lá, arruma o altar, bota o menino em cima, amarra a mãozinha nos pés, prepara tudinho. Ele entendeu que ele era o sacrifício, e ele não sai correndo. Se fosse eu na minha adolescência, sai dele e de mim também. Mas preste bem atenção, aquele menino entendeu que ele era o sacrifício, e em obediência ao pai, ele estaria cumprindo o propósito de Deus na vida do pai dele. Isso é só para quem tem fé. E a Bíblia diz ali que quando Abraão vai estender o punhal para matar o seu filho, para sacrificar aquele menino, o anjo do Senhor vem intervir. E eu gosto muito quando a Bíblia diz assim, que Deus, quando Ele nos faz perguntas, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer mostrar para mim e para você qual é a condição da nossa fé, como que está o nosso coração, aonde que estão as nossas prioridades, como que nós estamos fortalecidos nele ou não. E Deus intervém ali através do anjo, e o anjo diz para Abraão: Abraão, não faça isso com o menino, agora sabemos que tu és fiel. Deus está mostrando para Abraão: Abraão, olha só, Abraão, você foi fiel naquilo que eu te pedi. E a conversa termina dizendo assim: só queria te mostrar aonde que estava o teu coração. O que é onde que estava o coração de Abraão? Naquilo que era maior na vida dele, aquilo que lá no início, uma voz que falou muito alto e forte, bom tom, no coração de Abraão, dizendo: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele creu que aquilo que estava falando e estava movendo na vida dele era maior do que todos aqueles deuses ao qual ele vendia. Ou seja, nós chegamos à conclusão com uma pergunta assim: o que é maior na vida de Abraão? O que é maior na sua vida? A promessa ou aquele que prometeu? Faça-se essa pergunta. Porque se Deus tivesse aceitado o sacrifício, Deus continuaria sendo o Deus de Abraão, e Abraão continuaria tendo Deus como seu Deus. Nós estamos vivendo uma geração que nós precisamos decidir, definir o que é maior na nossa vida. Não são só prioridades, mas o que é maior acima de todas as coisas, como o maior mandamento: Deus sobre todas as coisas. Livro de Romanos, capítulo 12.
para que a gente possa desfrutar de uma vida plena em Cristo. Em Romanos 12, Paulo fala de um sacrifício. No versículo de número 1, ele fala assim: portanto, meus irmãos, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem com seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isto é o vosso culto racional. Culto racional significa que tem que ter entendimento daquilo que nós estamos fazendo aqui. E não só aqui quando você está no seu dia a dia com Deus. Como que tem que ser o meu dia a dia com Deus? Como que tem que ser a minha caminhada com Deus? Como sacrifício vivo, em santidade e de uma forma agradável. Eu quero abrir um parênteses dessa forma agradável. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em santidade não significa que eu vou me abster somente de coisas erradas, ou que vou querer ter uma vida de santarrão, não. Eu não sou santo porque eu me abstenho de coisas ilícitas ou pecaminosas. Eu sou santo porque eu compareço dia após dia diante daquele que é o santo de Israel, e é Ele que me santifica, é Ele que transforma, é Ele que muda a minha maneira de pensar, é Ele que muda a minha maneira de agir, através do Espírito Santo que Ele enviou e colocou dentro de mim, de você. Eu insisto em falar isso. Hoje de tarde eu me alegrei no meu coração quando estava vindo para casa, depois de um atendimento. O Espírito Santo falava no meu coração assim: uau, eu me alegro nisso. Talvez a gente não possa entender a dimensão do que Deus falou, mas Deus falou para mim assim: Guilherme, é chegado um novo tempo. Eu, aleluia, Senhor. Não importa como, não importa quando, eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem o melhor para o seu povo. Eu, aleluia, glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Há um novo tempo. E quando, por exemplo, eu olho para essas promessas, e hoje nossa geração, escuta você que talvez vá ouvir isso aqui um dia, essa geração, o nosso país, está buscando uma promessa que foi feita lá há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, através de Joel, de Abacuque, de Malaquias, de tantos outros profetas, de um grande avivamento nos últimos dias. Fala para o seu irmão e para a sua irmã assim: é uma promessa grande, extraordinária, mas não é maior do que o nosso Deus. Você compreende isso? Tem gente, eu conheço pessoas que vivem por isso, apenas para isso, mas esquecem de que o Deus que prometeu é maior do que a promessa. Vai se cumprir? Vai, queridos, mas eu quero aquilo que é maior do que a promessa. Sabe, um dia Josué termina o culto da igreja do pastor Moisés. Ele está lá fechando a porta da tenda, e de repente ele olha para o lado assim, tem um jovem, Josué, líder do exército. Ele fala assim: ô Josué, pode ir para casa, o culto acabou. Detalhe, os cultos naquela tenda eram cultos de avivamento, cultos de sobrenatural, onde que uma nuvem de glória invadia aquele lugar, as pessoas não conseguiam ficar de pé. E aí o pastor está fechando a porta: meu irmão, volta no próximo culto, eu estou indo embora. Olha o que Moisés diz: eu estou indo embora, o culto já acabou. E Josué responde assim: eu não quero o que você tem, eu quero aquilo que se manifesta. Quem se manifesta sobre você? Quem que desce nesse lugar? Eu não estou atrás de você, Moisés, baixa a bola, vai embora. Você compreende isso, queridos? Aquele que prometeu é maior do que a promessa. E se Deus resolver te pedir a promessa hoje, Ele continuará sendo teu Deus? Queridos, aqui Paulo está dizendo que a maneira como que nós devemos nos apresentar e de ir até o Senhor, precisa haver
entendimento. Bota a mão na sua cabeça, diz assim comigo: Deus, abre meu entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Lembra quando eu falei aqui que quando nós recebemos informações, a nossa mente processa e o teu corpo reage com uma ação, com uma atitude, uma intenção. E aí vem o versículo 2, olha o que é o culto racional, com entendimento. Paulo diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Se conformar não é quando você está indignado com tudo que está acontecendo na tua vida ou na sociedade, lá levantar cartaz e fazer uma greve, fazer uma manifestação. Não é isso. Não é isso. Quando você está inconformado, você bate os cascos, como disse por aqui, né? Não fala comigo, não chega perto, porque hoje eu estou dando faísca. Não é isso. Não é ficar revoltado. Quando ele está dizendo aqui, não vos conformeis, do hebraico, significa, não use da forma com que todos estão fazendo. Não faça como todo mundo faz. Não faça como o velho Jorge faria, como o velho Guilherme faria, como a velha Caroline faria. Na sua natureza pecaminosa. Aí ele segue dizendo, não faça como todo mundo está fazendo, mas transformai-vos. Do hebraico, a mesma palavra usada de transfiguração, quando Jesus também estava no monte da transfiguração, refletido pela glória de Deus. Ele está dizendo assim, ó, que a glória de Deus repouse sobre a tua mente e venha refletir nas suas ações a manifestação da glória de Deus. Transformai-vos a tua mente. Quando nós estamos iluminados, nós começamos o texto falando que aquele que anda na luz vive uma verdade, é glorificado, a sua mente é transformada a se mover e agir e pensar de uma maneira totalmente diferente, como que todo mundo está fazendo lá fora, ou talvez até mesmo dentro da igreja. Porque religiosidade não acontece só lá fora, acontece dentro da igreja também. Transformar, transfigurar, receber a glória de Deus na tua vida. E só existe uma única maneira para que isso aconteça. Não é você fazer uma faculdade, ter um doutorado, mestrado, pós-graduação, sei lá o quê. Conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Saber todos os termos, versículo por versículo, capítulo, livro, toda a história. Não adianta de nada se não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida. Olha a conversa lá em João 3,3. O maior sábio e entendido da época, Nicodemos, o maior conhecedor da época da Bíblia, da palavra de Deus. E Jesus fala para ele assim, olha Nicodemos, vamos falar assim uma linguagem mais próxima, né? Olha Nico, vou te falar uma coisa, cara. Não adianta você ser o cara mais inteligente, conhecedor da palavra de Deus, se você não nascer de novo. Isso é tão verdade que ele responde a Jesus, como que é isso? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus responde para ele assim, tu és mestre em Israel, e não conhece das coisas da terra, como então eu vou te revelar as coisas dos céus? É necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Um arrependimento genuíno, verdadeiro, de uma vez por todas, não significa que você não vai pecar, você vai pecar menos. Mas por que você vai pecar menos? Porque é um nascer de novo pelo Espírito, que não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas é movido, sem que seja pela sua própria vontade. Está todo mundo dizendo que tem que ir para a esquerda, mas o Espírito está te conduzindo, vai para a direita. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo, mas o Espírito Santo de Deus está falando dentro de você, vai dar certo. Eu me lembro uma vez, uma pessoa estava com uma doença muito séria, o médico desenganou. Vários profetas vieram para aquela pessoa e disseram assim,
você vai viver. Mas vários. E aí aquela pessoa deu na ideia, vamos dizer assim, deu na louca. Falaram para ele, ó, tem um cara lá que Deus fala para ele de caixão, você vai morrer ou você não vai. Pastor Bira. Vulgo Pastor Bira. E quando ele chega para o pastor e pede uma oração, e o pastor Bira olha para ele e diz assim, ó, conta os dias. Ela vai morrer. Aí ele diz assim, você está louco, pastor? Está maluco? O profeta A, bam, falou isso, falou aquilo. Outro não sei o que, não sei o que. Ô meu irmão, se Deus está dizendo que vai morrer, pior para você. Se não morrer, pior para mim. Exatamente, todo mundo dizendo vai acontecer, e aí vem um e diz, não vai acontecer. E isso você vê vários exemplos na Bíblia. Várias pessoas passaram pela mesma coisa. E observe, o que é que fala mais alto? O profeta de Deus, ele não é responsável por aquilo que ele libera. Mas se a pessoa que profetiza algo tenta respaldar, tenta justificar o porquê da sua profecia, este homem, esta mulher, provavelmente não falou da parte de Deus. Porque um homem e uma mulher que é direcionado pelo Espírito, ele não tem responsabilidade por aquilo que ele fala, porque ele só repassa o recado do céu. Assim diz o Senhor. Ele vira as costas dele, é como Jesus falou, é como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele profetiza, libera a voz profética daquilo que Deus está ordenando. Ele vira as costas e vai embora. Ele não é responsável por aquilo que vai acontecer. Porque foi os céus que determinou. Ele só foi a boca, o canal para liberar. Queridos, se você puder usar essa expressão, o segredo de uma vida plena, em abundância com as coisas de Deus, que vão refletir na sua vida familiar, profissional, financeira, sentimental, qualquer área da sua vida, que você queira pegar essa palavra, só existe uma forma, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que opera em nós o querer e o efetuar. Eu não quero fazer. A carnalidade do pecado que habita em nós diz para a gente, não faça isso. Não vai para aquele lugar, mas o Espírito é que te comove, te move para você estar aqui, a ponto de que eu posso te afirmar, baseado no que isso que eu estou dizendo, que você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Você está assistindo do outro lado porque o Espírito Santo te moveu a ouvir essa palavra hoje. Alguns podem até dizer, não, eu quis, mas quem foi que colocou no teu coração? Não foi a tua carnalidade. Por quê? E eu vou finalizar essa mensagem com o livro de Gálatas, capítulo de número 5. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Eu vou aqui, é a maior prova do que eu estou te falando, não que você seja uma marionete. Deus, ele não manipula. Sim, ele te influencia para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que é perfeito, sim. Mas ainda assim você que tem que escolher. Capítulo 5 do livro de Gálatas, versículo de número 16. Olha como que é tão claro o que eu estou dizendo. Diz assim: digo-vos, porém, que se andardes pelo Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. Eu quero pegar esse texto aqui, traduzir essa palavra carne por pecado. Se vocês andam e se movem pelo Espírito de Deus, vocês não vão cumprir a vontade do pecado na sua vida. Fala para o seu irmão assim: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quarta-feira, quando eu compartilhei essa palavra ali na igreja de Casa Barbosa, ao término do culto, um senhor, um irmão lá na nossa igreja, ele tem deve ter uns quase 70 anos.
Ele olhou para mim e falou assim: vem cá, pastor. Ele foi na frente, sentou ali na cadeirinha do lado do púlpito, abaixou a cabeça e me esperou. E eu sentei do lado dele. Eu falei assim: fala, meu irmão, o que está acontecendo? O que está angustiando teu coração? Ele disse para mim assim: eu estou convencido de que eu não posso nada e não tenho nada na minha vida se não for por meio do Espírito Santo. E eu tenho, pastor, uma dificuldade muito grande de recebê-lo na minha vida. Ele falou bem assim. Eu falei: mas por quê, querido? É porque eu não sinto. Ele falou: eu não vejo. Eu falei: meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu quero que você mude o seu entendimento sobre isso. Mesmo antes do dia que você levantou a mão para entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida e começou a agir, te convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Por quê? Porque o pecado que habita em você quer fazer o que é contrário à vontade do Espírito Santo. Porque olha aqui que diz os versículos de número 17: pois a carne, ou seja, pois o pecado deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito que é contrário ao pecado, porque estes se opõem, algumas versões diz, lutam um contra o outro, para que não façais o que quereis. Quem é que luta e que combate o pecado na sua vida? Não é você. Quando eu comecei a entender isso, eu entrei um pouco em crise. Eu falei assim: meu Deus, então por que eu estava me punindo, me culpando de tantas vezes que eu cometia pecados? Eu falava: Jesus, por que eu ainda estou fazendo isso? Quando eu descobri que não adiantava o que eu fosse fazer, nada vai vencer o pecado da minha vida a não ser o sacrifício de Jesus. Isso não significa que eu não vou fazer nada. Fala para o seu irmão: não significa que você não vai fazer nada. Isto significa que você vai fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa, pastor? Eu vou entregar tudo, a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que eu vier a ser, e vou viver uma vida plena, direcionada pelo Espírito Santo. Porque só assim eu vou vencer, ser condicionado, capacitado, porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo, da justiça, a maneira como que você vai orar, a maneira como que você vai fazer, a maneira como que você vai escolher tomar as suas decisões, porque Ele leva a nossa mente cativa à obediência à palavra do Senhor. Ou seja, naquele momento fatídico, tu chega diante do pecado. O pecado é tão bonito, tão gostoso, cabe direitinho dentro da tua vida. Tem um cômodo preparado, especial talvez, para ele morar e habitar dentro de você. Mas aí vem a palavra de Deus, o Espírito Santo diz: não toque, não manuseis, não olhe, não pise, levanta, sai daí, ataca, combate, repreende, se sujeita a Deus, resiste ao diabo. É a palavra de Deus que está sendo, por intermédio do Espírito Santo, a arma poderosa em Deus para combater o pecado na sua vida. Ou seja, eu preciso de Deus, preciso do Espírito Santo para ser uma pessoa melhor. Preciso do Espírito Santo, como nós ministramos semana passada. Precisamos do amor de Deus. Isso é a graça, o amor de Deus, a bondade de Deus sobre a minha e a sua vida, sobre essa geração, sobre toda a humanidade, que um dia vai dizer: sim, eu quero. Mesmo aqueles que não quiseram, o Senhor proporcionou para eles. Quem é que luta e que vence o pecado na tua vida? O Espírito Santo de Deus. Eu achava que quanto mais eu orasse, mais eu jejuasse, mais eu lesse a Bíblia, eu achava que eu seria capaz de vencer, de cortar o mal pela raiz na minha vida e vencer o pecado. Eu estava completamente enganado. E como foi difícil reconhecer isso. Porque se eu ou você um dia chegarmos a esse ponto, o sacrifício de Jesus na cruz seria desnecessário.
Compreende isso? Seria desnecessário. Paulo diz que todos nós pecamos. Só subiu aos céus de uma forma genuína aquele que não teve pecado. E aí, olha só o que diz o versículo 2. O 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão debaixo desta lei, a lei do pecado, ou seja, morte. O salário do pecado é a morte. Aquele que tem uma vida plena através do Espírito Santo de Deus não está debaixo de uma lei que aprisiona, que condena, que lança no inferno. Mas nós estamos condicionados a sermos livres. Eu faço uma pergunta para você. Você já conheceu alguém verdadeiramente livre? Livre do pecado? Sim, tem pessoas que buscam isso o tempo todo. Tem pessoas que pecam menos. Tem pessoas que a gente olha e diz assim: uau, eu quero ser como aquela pessoa, porque ela é um referencial. Ela transmite tanto Deus, mas ainda assim talvez tenha uma sujeirinha, uma partezinha lá daquela panela que está enferrujada, que na hora de fazer uma comida pode contaminar toda aquela comida. Mas a diferença está em se deixar ser trabalhado, de ser polido, de ser limpo, como nós lemos em 1 João. Limpos pela palavra de Deus, limpos pelo sangue de Jesus, limpos pelo Espírito Santo que Ele fez habitar dentro de nós. E eu finalizo no versículo 22, diz assim, que olha o que é uma vida plena, que gera na minha e na sua vida uma coisa só. E quando a gente para pensar, a gente precisa só de uma coisa. Temos tantos problemas, mas precisamos só de uma coisa para resolvê-los. A gente tem o hábito muitas vezes de trazer problemas para nós. Satanás já faz o papel dele, né? Deus, baseado em Tiago capítulo 1, Ele também permite alguns problemas para que aconteça uma única coisa. A resposta para tudo é uma única coisa. Por isso que Jesus disse que Ele é o único caminho. Mas dentro deste contexto que Paulo está dizendo, para que uma coisa, um fruto, você venha gerar e experimentar na tua vida aquilo que Paulo disse lá em Romanos 12: o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito ele não está no plural, ele está dizendo, imagine que você pega uma bergamota e ali você tem um fruto e você descasca, tira todas as cascas ali, e ali você encontra vários gomos, ou uma cebola que tem uma casca por fora, mas tem várias camadas por dentro. Ou seja, são vários atributos. Ele está dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra estas coisas não há lei. Ou seja, não tem como ser condenado. Não tem como você se tornar uma pessoa aprisionada em áreas da sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser assim, cheio do Espírito Santo. Eu não tenho como viver uma coisa sem a outra. Eu não tenho como dizer que sou bom, mas não tenho paciência. Eu não tenho como que viver a alegria e paz se eu não tenho mansidão, por exemplo. Ou seja, Deus quer te trazer para uma vida plena e real, verdadeira e possível de se viver. Se coloque em pé, queridos. Você possa pensar assim: pastor, quer dizer então que eu preciso do Espírito Santo? Eu não tenho o Espírito Santo de mim? Tem. João Batista disse assim: eu vos batizo com água para remissão, arrependimento, mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou em você, mas o que você precisa é ser batizado por Ele,
quando você agora permite-se, ou se permite, entrar dentro dele. Uma vida íntima e profunda com este Espírito Santo. Queridos, Garibaldi, Serra Gaúcha, o Brasil, as nações na nossa geração não conheceu um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo ainda. E isso não é impossível. Não é impossível. Talvez você veja aqui buscar tantas outras coisas. Talvez você veja até buscar uma resposta de Deus para uma situação difícil. Mas a resposta de Deus para você hoje é: seja cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que vai dizer como que você tem que orar. É Ele que vai te convencer do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que vai trazer a tua mente cativa à obediência à palavra de Deus. Ele vai dizer para você o que a palavra está te instruindo a fazer em qualquer situação na tua vida. É Ele que vai te convencer do teu pecado e você vai se arrepender. Você vai reconhecer, vai pedir perdão, vai ser lavado e redimido, curado, transformado. A sua mente, o seu corpo vai estar totalmente alinhado com aquilo que os céus esperam. Talvez nessa noite você precise fazer essa oração. Pode ser hoje, melhor que seja hoje, ser batizado pelo Espírito Santo, aleluias. Mas comece a gerar isso dentro de você. Peça para Ele: Pai, tudo que eu preciso hoje, Senhor, é o Teu Espírito Santo dentro de mim, falando, fluindo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, sopra, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre este lugar, sobre estas vidas, na vida daqueles irmãos que estão do outro lado daquela tela. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha agir em nosso favor nesta noite. Clamamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que seja derramado sobre todas as pessoas que estão aqui, que estão em casa, uma porção do Teu Espírito Santo, que venha gerar, Pai, mais fome e mais sede de estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, orando, renunciando, entregando, clamando, Senhor, aos Teus pés. Porque maior do que a promessa é o Senhor, aquele que prometeu. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor tem misericórdia e se compadece do seu povo. Por isso, Pai, que o Teu Espírito venha conduzir e direcionar o Teu povo, os Teus filhos e filhas aqui, Pai, para qualquer situação da sua vida. Que elas não venham fazer conforme a vontade, o desejo e o braço de carne, mas que elas venham agir conforme o Teu Espírito está instruindo, operando em nós, Pai, o querer e o efetuar. Por isso, Pai, é o desejo do nosso espírito, é o desejo da minha alma, Pai, nesta noite, é recebermos, ó Deus, uma porção dos céus, que venha transformar nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance a vida dos Teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amém, querido.